Estou aqui hoje para falar sobre o coração. Coloquei uma canção aqui que é para a gente ouvir da Iemanjá. No final me disseram que esse ano é o ano da Iemanjá. Boa noite, Regina. E hoje aqui está chovendo muito, não é água de mar, não é água de salgada, mas é água. Me deu vontade de escutar essa música com vocês hoje. Pega a sua sálvia e traz para você esse odor de harmonização, deixando para trás o dia. Se a gente traz do dia para a noite, a gente não dorme direito, né? E hoje a gente vai falar sobre coração. Muito feliz de poder falar com vocês sobre isso, porque o coração é o centro de todo esse trabalho que a gente faz de xamanismo, né? Uma das coisas que a gente talvez não saiba é que no coração tem tanta coisa, né? Tem tantos quartos, não é só uma coisa. Regina, chama o pessoal aí, sabe chamar o pessoal aí? Ver se eu compartilho para vir mais gente. Chamar outras pessoas aqui. Hoje é o terceiro dia de encontro, né? De lives sobre o xamanismo. Primeiro, eu falei sobre jornada xamânica. Segundo, eu falei de jornada xamânica. Terceiro, eu vou falar de jornada xamânica, sempre diferente uma da outra, né? Então hoje a gente vai fazer uma jornada diferente, uma jornada guiada, para trabalhar aqui o coração. E eu peço que vocês, mesmo depois dessa live, podendo assistir gravado, possam acessar esse material, esse método que é tão ancestral, tão bonito, tão grandioso, né? Quando eu estava falando do primeiro encontro, a gente falou sobre essa condução através da música, que eu utilizei uma canção árabe que induz a pessoa a entrar em transe. Falei sobre transe, né? Boa noite, Liz. Torúnica da Floresta Densa. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Então eu falei sobre transe no primeiro encontro. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui são os pássaros trovões nos abençoando aqui em Manaus, no Amazonas. Aqui quando chove, gente, sai de baixo. Quer dizer, fica embaixo protegido, né? Então, para quem entrou mais cedo, estão ouvindo aí um pouquinho a música da Iemanjá, porque esse ano é um mês, aparentemente, pelo menos para as pessoas que seguem as religiões ligadas às matrizes africanas, né? Dizem que esse ano é o ano de Iemanjá, abençoado por ela. Então, como eu falava, o primeiro encontro eu falei de transe, né? Através da música, e eu terminei fazendo uma jornada com o maracá. Falei que a gente podia fazer através do som do maracá, do som do tambor. Não é qualquer som, é um ritmo adequado desse tipo de jornadas, né? Para alterar a consciência. No segundo encontro, eu trouxe também a dança para vocês, né? O movimento. Ali eu também trouxe algumas músicas que poderiam não ser de maracá nem de tambor, mas que poderiam induzir, né, uma pessoa a entrar nesse estado alterado de consciência. Alterar a consciência não necessariamente você pode ir para transe, né? Transe já é um ato um pouco mais profundo, onde você acessa seu mental de uma forma muito mais profunda. E esse transe não necessariamente é incorporação, né? Você não precisa abrir o seu campo para um espírito vivo
e te possuir. Você pode abrir o seu espírito e sair de si para ir até os espíritos falarem, né? Então, como nós falamos no segundo encontro, são 3 encontros que eu estou fazendo nesse mês. Esse é o terceiro e último. Esses 3 encontros têm o intuito de falar sobre a alteração de consciência, né? Então, a primeira eu falei sobre jornada xamânica. A segunda, eu falei que a gente poderia também alterar a consciência através de algumas músicas que eu propus para vocês. Hoje, eu vou fazer uma jornada guiada, que também guia a pessoa a entrar em alteração de consciência, né? Vai ser uma alteração leve, porque como vocês têm que ouvir a minha voz, significa que uma parte do cérebro está muito acordada, né? Ela está ouvindo. Dá boa noite às pessoas que estão entrando. Estou tentando acenar aqui, mas não estou conseguindo. Sintam-se acenadas, tá bem? E mais as pessoas estão pedindo para se falar sobre xamanismo. Eu já vivencio o xamanismo há quase 30 anos, né? E isso, a Luísa, que entrou agora, não sei nem se ela tem essa idade, mas essa idade de 30 anos, né? Eu comecei procurando, assim, devido a minha alma ter ficado muito triste de estar longe, né? Eu não sei, Luiz, eu não sei se eu vou deixar gravado. Da outra vez eu não consegui gravar, então eu tento, mas não prometo, né? No final é que a gente vai saber. A Luiz perguntando aqui se vai ficar gravado. Então, quando essa alma ficou tão machucada, tão assim, sem saber onde estava, não tinha a noção de pertencimento, a gente precisa pertencer a algo, né? A gente tem que ter esse pertencimento, mesmo que esse pertencimento seja ao nada. Você se sente pertencente ao nada. Você se sente pertencente a uma família, você se sente pertencente a uma terra e você se sente pertencente ao seu coração. Então, assim, você precisa se sentir pertencente. A minha alma não se sentia pertencente e isso foi muito dolorido para mim. Mas muito dolorido a ponto de eu pensar em morte, pensar em coisas que não eram bacanas, né? Então, talvez meu próprio pai, né, que havia falecido, acabou me entregando o coração indígena dele, que ele nunca viveu, né? Ele já tinha nascido na cidade, a mãe dele que era indígena. Ele me entregou após a morte, né, afiliando-me indígena. E foi muito interessante porque eu fui parar no Canadá. São coisas assim que a gente não sabe muito bem porquê, como, né? Eu estava procurando, diz que quem procura acha, né? Pois é, mas eu fui procurar longe, né? Eu fui achar isso longe. Foi lá que eu aprendi a fazer tambores, tanto que hoje eu faço tambores na forma Ojibwe, né? Com esse ensinamento Ojibwe, que foi no Canadá que eu aprendi. Lá também eu aprendi a fazer jornadas xamânicas. Tem uma pessoa dando um olá do Canadá, não sei se é a Edilane, porque tem outro nome aqui. Se for, boa noite. Então, fui longe, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei várias tribos que se abriram para mim, né? Várias etnias brasileiras, porque reconheceram em mim uma pessoa que estava vivenciando a espiritualidade indígena. Talvez um pouco não muito compreendida, viu, gente? Porque não é uma coisa assim que a gente pode dizer, índio todo mundo se conhece. Não é bem assim, não. Eu fui para o Canadá, aprendi algumas coisas lá. Quando eu chego aqui, essas coisas de lá talvez fiquem estranhas aqui, mas existe um fundo muito interessante que é essa conexão com o espírito. E espírito, eu gosto sempre de explicar, depois que eu tive uma aluna que dizia, eu falo de espírito que eu morro de medo, porque espírito para algumas pessoas é uma coisa assim, de alguém que desencarnou, né? E não necessariamente isso faz jus para o que nós chamamos de espírito no xamanismo. Para quem entrou mais cedo, estava dizendo assim, tem uns pássaros trovões aqui, né? Quer dizer, tem um espírito desses trovões rondando a cidade de Manaus, onde eu estou. E
fico me abrindo para isso, né? Me abrindo para esse espírito. Então eu vou conversar com esses trovões, ou então muitas vezes eu vou conversar com as baleias que ficam no mar, né? Então são espíritos e não necessariamente a parte física do trovão, a parte física da baleia, né? Então, quando a gente fala assim, se abrir para o mundo espiritual ou ir falar com o mundo espiritual, significa que eu vou acessar essa parte animada do que pode ser físico ou não. Algumas coisas não são mais físicas, mas eu posso muito bem falar com o espírito da floresta, eu posso ir falar com o espírito, como eu falei, do trovão, o espírito do sol, né? Ou seja, essa parte animada, na rua, grandes trovões por aí, né? Meu filho entrando aí, Thiago, boa noite. Deus te abençoe, meu filho. Estou longe de casa, né? E hoje a gente vai fazer um trabalho assim, de alterar essa consciência, para a gente ir falar com esses espíritos, só que eu vou convidar vocês para uma viagem interior. Essa viagem interior é muito bacana, porque eu gostaria de falar para vocês que no xamanismo, quando nós fazemos jornada, a gente pode ir para basicamente 3 mundos. Mundo do meio, que é esse mundo que nós conhecemos, só que nesse mundo a gente pode viajar, pode fazer, respirar embaixo d'água, voar, né? Coisas que a gente não faz no dia a dia, porque a gente está com essa consciência alterada. Podemos ir para o mundo superior e podemos ir para esse mundo inferior. Esse mundo inferior também é conhecido aqui nos Andes como mundo interior. Vocês estão gostando de ouvir os trovões, né? Então esse mundo interior, né? Ou seja, a gente vai para dentro ou para baixo. Hoje a gente vai acessar através de uma jornada guiada que eu chamo de meditação do coração. Para quem conhece, eu vou fazer uma versão menor, porque ela pode ser muito longa e ela pode mover demais a pessoa. E como eu não estou perto de vocês para acompanhar o processo, eu prefiro fazer a parte estrutural ao invés de fazer essa parte onde a gente se desestrutura. Porque eu preciso falar para vocês uma coisa. No xamanismo, muita gente às vezes diz assim, eu fiquei tão mexida, né? Existe muito isso de você mexer no xamanismo. Porque é como se a gente precisasse desarrumar uma coisa para que aquilo tomasse o seu lugar certo, né? Então a gente vai fazendo a vida muito estruturada, muito direitinha como a gente acha que deveria ser. A gente sai de casa, vai trabalhar, volta, casa, tem filhos, coisas muito estruturadas, né? De repente alguma coisa acontece, né? Uma emergência espiritual acontece, ou seja, eu explodo, a minha alma explode, a minha cabeça explode, tudo vira de cabeça para baixo. Então isso é uma coisa natural que acontece na vida das pessoas, mas o xamanismo tem muito isso, tem uma parte onde se desestrutura a pessoa para que ela possa se reorganizar. Como eu falava para vocês, esse momento onde eu fiquei procurando a minha alma, onde eu fui encontrá-la no Canadá, entre os índios canadenses, esses indígenas que se chamam Ojibwe, ou eles mesmos se chamam Anishinaabe. Para a Paula que entrou do Canadá aí, Paula, eles se chamam Anishinaabe, eles mesmos se chamam Anishinaabe. É uma nação muito grande no sul do Canadá, em Ontário, em Manitoba, e principalmente em torno dos grandes lagos, no norte dos Estados Unidos também, Michigan e outros estados. Vamos dizer assim, essa estruturação que foi me dada foi após essa desestruturação. E essa desestruturação não foi provocada por um xamã, um pajé, né? Foi uma coisa natural, como eu estava falando, acontece nas nossas vidas, né? Mas numa sessão xamânica, numa sessão de alteração de consciência, quando você está fazendo uma jornada, é bem possível que você possa também desestruturar-se, né? Por que a gente chama de jornada? Por que a gente não chama de viagem xamânica, né? A viagem pode ser uma ego trip, não pode? Eu vou
vou usar alguma coisa, vou dar uma viajada, né? A jornada, ela tem esse cunho de você ultrapassar uma dificuldade, assim como a caça ao Minotauro. Esse ser que vai à caça é o Teseu, né? Que vai à caça ao Minotauro, ele precisa de ajuda, tem alguém que o ajuda, que dá um fio para ele entrar no labirinto, encontrar o Minotauro, ele precisa ser forte, ter armas para isso. Ele vai lá e traz esse Minotauro, ele ganha desse Minotauro, então ele tem algo para ultrapassar, e depois quando ele volta mais rico. Então existe no xamanismo sempre essa tendência, não é uma tendência, é uma escolha realmente, de você colocar a pessoa à prova e aí ela se reestrutura graças a essa prova, né? Por exemplo, nós fazemos comumente ritos de passagem onde requer você parar de comer, parar de beber, ir para a natureza, ficar em silêncio, ou então você entrar numa tenda de suor para você fazer uma purificação. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas que têm medo do escuro ficam com medo. Então tudo isso aí é para a pessoa entrar num choque, né? Para que ela possa ultrapassar essa desestruturação. Mas ela é provocada, diferente daquela que eu estava contando da minha vida, que foi naturalmente acontecendo porque eu não sabia o que fazer. Às vezes acontece isso, que a gente dizem que a emergência espiritual ela acontece porque a gente não está cuidando da alma, né? Então eu imagino assim, eu sempre fico pensando nos adolescentes, né? Quem tem filho adolescente já sabe que eles vão deixar cair alguma coisa, né? Porque eles acordam, eles vão dormir de um tamanho e no outro dia já acordam de outro tamanho. Então eles não sabem a distância aonde vai dar a mão, os pés, né? Então eles são meio estabanados. E eu acredito que um pouco essa coisa acontece com a nossa alma. A gente, em vez de ir tratando para que ela vá se desenvolvendo, a gente vai abafando, né? Com isso tudo que a gente vai fazendo, ou então são normatizações sociais, culturais, do país onde a gente vive, da sociedade onde a gente vive. Tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro para casa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então a gente vai abafando, e a constrição ela é tão grande que ela entufa a gente fica sem saber muito bem o que fazer, e o que a gente pode fazer é procurar ajuda para ir canalizando, como uma panela de pressão mesmo, ou então a gente não tem essa válvula de escape e a gente explode. E é o que o Stanislaw Grof fala sobre emergência espiritual. Então todo o trabalho xamânico ele tem esse lado onde ele desestrutura para poder a pessoa se organizar, e ele tem um lado muito importante de ir acompanhando o processo natural. Não significa que a gente reza para não ver espírito, reza para não ver as coisas, para não acontecer. Pelo contrário, a gente reza para a gente poder se reestruturar, para a gente se realinhar, para a gente se reharmonizar. Não é para evitar que as coisas ruins aconteçam, né? Tanto que a gente diz, bom, se eu sair do centro, né, o que eu tenho a fazer é que eu preciso procurar ajuda para voltar para o centro, é só isso. Porque quando a gente está no centro da roda da medicina, a gente não está muito infantiloide, a gente não está muito adolescenteloide, a gente não está muito adultoide, a gente não está muito velhoide, a gente não está muito em canto nenhum. A gente está organizado nesse centro, o que a gente chama de centro da roda da medicina, é o nosso ser divino. E é aí que eu vou levar vocês hoje, caso vocês tenham a vontade de fazer. Às vezes a gente está vendo uma live, né? E a gente está fazendo outras coisas, uma janta, fazendo sanduíche, sei lá o quê, 8 horas aí no Rio, agora já deve ser mais do que 8, né? Aqui são 7 e pouco. Então, assim, talvez vocês estejam assistindo enquanto estão fazendo outra coisa. É claro que quem está fazendo outra coisa está no mental, não vai conseguir entrar nessa alteração de consciência. Então, se você verdadeiramente gostaria de utilizar esse tempo
para você acessar uma alteração de consciência xamânica através do som do maracá. Eu não vou usar o tambor, aqui em Manaus é muito difícil usar o tambor devido à umidade do ar. Outro dia nós tivemos aqui 100% de umidade, quer dizer, a gente estava dentro de uma nuvem, né, de água, de ar e água, e o tambor fica muito molezinho. Então eu sempre trago o maracá, que também é um alterador de consciência, e eu posso usar esse alterador facilmente aqui em Manaus, né? Então eu peço para vocês ficarem assim mais recolhidos, de forma mais tranquila. Fechem os olhos, desliguem a luz. Eu vou abaixar um pouquinho a luz daqui também. E vou conduzir vocês nessa jornada xamânica guiada. Qual é a diferença da jornada xamânica guiada e aquela que a gente não fala? Aquela que a gente não fala e vocês só escutam um tambor ou só escutam um maracá, vocês vão sendo guiados pelo som do tambor ou do maracá. Quando existe uma voz e tem uma explicação, você ainda fica meio desperto, né? Meio no mental. Então é só uma baixada mesmo desse racional, tá bem? Mas o bacana disso é que vocês, mesmo baixando só um pouquinho, já dá pra gente ter algumas experiências, às vezes corporais, né? A gente fala assim que é uma experiência sensorial, às vezes é sentimento, às vezes é visão e às vezes é audição. Então imagine assim que algumas pessoas, mesmo eu guiando, por exemplo, você vai para uma árvore, eu não disse que árvore que era, você vai imaginar essa árvore, né? E pode imaginar, não necessariamente, mas eu acho que eu não fiz a jornada porque eu imaginei. Tem uma autora, a Sandra Ingerman, ela fala que se é você que inventou, então por que você não considera isso como uma boa coisa, né? Por que você não, se você inventou uma palmeira real, por que você não poderia ter inventado um abacateiro? Mas por que então foi a palmeira real, não é isso? Eu sempre uso, antes de começar o trabalho, um pouquinho de sálvia para me organizar. Eu trazia um pouquinho a respiração para o centro, trazer o meu sentimento para o centro, meu corpo para o centro, a minha mente para o centro. Eu gosto muito de anunciar o xamanismo, né? Eu faço parte de muitos grupos onde eu falo sobre isso, porque eu gosto muito da espiritualidade indígena, né? Quero que eles sejam respeitados, quero muito que nós indígenas sejamos ouvidos e que nós possamos talvez entrar para uma estatística que nem existe, como se indígena não fosse perseguido, né? A gente vê muito que as religiões, essa, aquela e aquela outra, são perseguidas e ninguém fala sobre o indígena. Mas o indígena é um povo, né? Como se fossem um povo é perseguido e não sua religião. Hoje em dia nós temos povos indígenas que não seguem mais a religiosidade indígena, né? Então por isso talvez fique mais difícil da gente dizer. Mas eu digo que existe essa discriminação quanto à religiosidade também. Eu digo que eu faço parte desses grupos principalmente porque eu quero dar o direito a mim mesma, a primeira coisa é a mim mesma, de poder tocar o meu tambor, escutar o meu tambor, e que esse tambor não seja chamado de diabo, como muitas vezes já foi chamado. E eu gosto também que meus filhos, netos, daqui a pouco eu vou ser vovó, que meus filhos, netos e descendentes possam ter o direito caso eles optem por isso. A ideia é que nós tenhamos a liberdade religiosa, né? Então, eu espero que vocês já tenham se acomodado aí, se puderem apagar as luzes, se puderem fechar os olhos, né? Assim, coloquem aí acho que hoje os trovões vão me acompanhar a levar vocês para dentro do coração. Com os olhos fechados, ouça esse maracá, esses trovões.
e vai entrando em contato com essa força, essa energia da natureza. Esse maracá tem sementes, é uma cabaça, tem um pedaço de árvore. A gente está entrando em contato com a natureza. Você está na natureza. Você procura uma árvore onde você pode se sentar, se sentir seguro ao lado dessa árvore. Essa árvore te protege da chuva, do sol, te dá um respaldo para você se encostar nela se você quiser. Ou suas raízes podem te receber como uma cama, não importa. Você fica ali deitadinho, esperando por um animal que possa vir até você. Um animal que vai te ajudar a trabalhar o teu coração. Aguarde um pouco. Sinta suas costas na árvore. Sinta-se apoiada. Respire. Aparece esse animal. Dê boas-vindas a esse animal. Diga a ele que você precisa de ajuda para ir à casa do seu coração. Você precisa de ajuda para entrar na casa do seu coração. Efetivamente, imagine uma casa para onde você tem que se dirigir agora. Nessa casa tem 5 quartos. O seu animal, esse que se apresentou como animal para lhe ajudar, vai entrar com você nessa casa. Você entra, procura esses quartos. 1, 2, 3, 4, 5 quartos. O primeiro quarto é o quarto do amor. Entre nesse quarto do amor. Observe esse quarto do amor. As janelas estão abertas, porta aberta. O que tem dentro do quarto do amor? Pergunte ao seu animal se ele pode rearrumar, se ele precisa colocar alguma coisa ou retirar para que o seu quarto do amor fique perfeitamente como você deseja. Lembre-se que é o animal que faz tudo, você só observa. Saia do quarto do amor. Decida se você precisa fechar a porta ou deixá-la aberta. Vá até o segundo quarto. O segundo quarto é o quarto do ódio. Abra a porta. Ou será que a porta já estava aberta? Janelas abertas? O que tem dentro desse quarto? Está vazio? Cheio? Alguém? Coisas? E peça para o seu animal rearrumar esse quarto, caso seja necessário. Retirar coisas, adicionar coisas, modificar coisas no quarto do ódio.
Depois que tudo foi feito pelo animal, saia desse quarto. Feche a porta ou não, decida. O quarto do ódio fica para trás. Você segue e entra no quarto do medo. A porta estava aberta, existem janelas abertas. Qual a cor desse quarto do medo? O que tem nesse quarto do medo? Se você está entrando agora em contato com essa meditação guiada, em contato com o seu coração, buscando através de um animal, rearrumar, organizar os quartos do seu coração, feche seus olhos. Estamos no quarto do medo. O que esse animal fez para rearrumar esse quarto do medo? Retirou coisas? Adicionou coisas? Trocou de lugar alguma coisa? Saia do quarto do medo. Deixe-o para trás. Perceba se a porta vai ficar aberta ou fechada. Você decide. Você deixa para trás o quarto do medo e entra no quarto da flor. Veja como está essa flor. São flores, muitas flores, uma única. Essa flor está aprisionada, está viva, seca. Peça ao seu animal para reanimar a sua flor. Entre no quarto do fogo agora, deixando para trás o quarto da flor. Você deixou a porta aberta ou fechada, você decide. E você parte para o quarto do fogo. Como está seu fogo? O fogo do seu coração. Baixo? Alto? Ele toma conta do quarto? Ou ele não está aceso? Peça ao seu animal para reorganizar esse quarto. Se tem muito fogo abaixo, se não tem fogo nenhum, peça para ele acender o fogo. Saia do seu quarto, esse quarto do fogo. Todos esses quartos fazem parte da casa do seu coração. O quarto do amor, o quarto do ódio, o quarto do medo, o quarto da flor e o quarto do fogo. Desperte-se dessa casa, coração. Saia dela com seu aliado, esse animal que entrou com você, e vá até a sua árvore. Ali, deite novamente na terra ou fique pertinho da árvore, se apoiando nela. Perceba se ela está diferente ou não. Se é dia ou noite. E nós vamos fazer duas perguntas muito importantes. E você dirige sua pergunta a esse animal, que nós chamamos de aliado. O que significa na casa do coração o quarto da flor?
Pergunte também uma segunda pergunta muito importante. Pergunte ao seu aliado, o animal, o que significa o quarto de fogo. Agradeça ao seu aliado pela resposta e lhe entregar esse ouro, lhe dizendo o que significa para você esse fogo, o que significa essa flor. E você sai dessa jornada completa, sabendo que você visitou o quarto do amor, o quarto do ódio, o quarto do medo, o quarto da flor, o quarto do fogo. Agora sabendo o que significam eles. Agradeça à árvore, ao aliado. Tudo no xamanismo tem início, o meio e o fim. Nós precisamos voltar para o lugar onde vocês se encontram. Vocês vão dando boas-vindas ao seu corpo, afinal o corpo é a morada da sua alma. A gente volta sempre para ele. Está percebendo onde se encontra? Nomeie o nome do bairro onde você se encontra. Diga seu nome, dê boas-vindas a si mesmo. E dê um grande abraço em si mesmo, dando boas-vindas a você. E acariciando seus braços, dando aquele abraço gostoso e boas-vindas. Afinal, mesmo pequena, é uma jornada, e toda jornada desorganiza e reorganiza a pessoa. Obrigada. Retirem as vendas. Lentamente vai abrindo os olhos. Em toda alteração de consciência, a gente fecha os olhos ou tapa os olhos para que essa escuridão, quando a gente retire, porte qualquer coisa que você esteja vivenciando ainda. Vou pedir para vocês, não sei se alguma pessoa aqui gostaria de trazer alguma pergunta. Acho que seria bacana. Eu estou vendo que tem pessoas assim que fizeram totens de chakras, né? Eu vou fazer novamente esse ano, já é a 18ª versão. E peço para que vocês avisem a outras pessoas, caso você não consiga fazer esse ano. Chame outras pessoas, quem já fez sabe que tem um desconto bom aí para vocês refazerem. E cada vez é um curso novo, né? Não é só a questão de eu já fiz o totem, eu não faço mais, porque cada ano é uma coisa diferente, né? Não necessariamente métodos diferentes, mas como você vivencia isso, né? Então, se vocês conhecerem pessoas, estou vendo aqui pessoas bem conhecidas, bem queridas, que ainda não fizeram o totem, inclusive para pessoas assim que moram fora do Brasil. Como nós estamos fazendo nessa modalidade online, é bem possível para você seguir. Nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, nós tivemos pessoas de outros países e deu bastante, assim, provocou bastante processos, né? Então, o fato de ser online não empobrece o trabalho, né? Então, seria legal se vocês pudessem experimentar um dia, se vocês tivessem condições de experimentar. Esse ano nós temos uma novidade, nós podemos oferecer aulas avulsas também, ou seja, você se compromete em aulas avulsas, né? Não significa menos comprometimento com o processo, mas a pessoa se sente mais livre. E tem a modalidade onde a pessoa se engaja para o ano, é uma vez por mês os encontros, né?
E nós vamos procurando então os aliados para cada centro energético, os pés, o primeiro chakra, o segundo, até o sétimo chakra. Depois a gente vai para o mundo superior procurar o mestre. Entramos em contato com o mestre para nos guiar também ao mundo de cristal, fazer cura. Temos também um trabalho que em alguns momentos a gente faz para entrar em contato também com antepassados, né? Então, assim, é bem diversificado o curso. Eu considero o curso mais longo de xamanismo que há, né? Então, a proposta é longa. Eu não posso dizer para vocês que eu vou falar de tudo em um ano, é impossível, não dá pra gente fazer isso, né? Mas, assim, a gente se dá o tempo, né? Pelo menos de um ano, pra gente estudar sobre xamanismo e esse xamanismo em você. Tem uma pessoa aqui pedindo para entrar. Não sei se é a Suzane, não é isso? Entrar. Se ela quiser entrar, ela pode falar um pouquinho sobre totens. Me avisa aí se você não quer, senão eu coloco você para dentro, porque senão eu vou apertar aqui, visualizar e você vai falar. Tem mais alguém que gostaria de entrar e perguntar alguma coisa? Changing my narrative. Já saiu. Liz, não sei se a Regina ainda está por aí. Saidilane gostaria de fazer alguma pergunta. A Terezinha também. Então, se vocês fizerem alguma pergunta ou então dizer alguma coisa que vocês tenham vivenciado, seria bacana. A coisa do Instagram é bacana porque a gente pode... a Su está pedindo para entrar. Ela vai falar do processo dela, provavelmente. Só aceitar aí. As aulas vão começar agora em março, Luiz. Você está em Portugal? Se você está em Portugal, dá para você ir. Oi, Su. Olá! Que Aonde? saudade! Eu estou em Pipa, no Rio Grande do Norte. Está aí na família, né? É, Você com a família. tá trabalhando no Rio ainda? Estou trabalhando pelo Rio, mas no home office aqui, perto da família. Ai, que bom. Aproveite, então. Então, Obrigada. Su, você não fez online, né? Não, eu fiz presencial no Rio, né, com a Tamis. Foi um processo de alguns meses, né? A gente estudou todos os nossos Bom, chakras. acho que a internet está começando a... Eu acho que a internet está começando a baixar. Não sei se é a minha, se é a sua aí. Esse ano a gente fez um trabalho mais, né, de, bem interessante. Não sei se vocês estão vivendo, que a reconexão aqui está acontecendo. Não sei se é com a Su, se é É, comigo. Aguardar um pouquinho para que ela dê o depoimento dela. deixa eu tentar aqui ver se melhora um pouco. Melhorou. Eu não sei se vocês estão me vendo. Mandem aí notícia para ver se vocês estão me vendo ou assistindo a Sul. Eu não sei se é o meu da Sul que está caindo. Talvez se deixar só o Eu vou áudio, não sei. aproveitar. Eu não sei se vocês estão me escutando, mas de qualquer forma, a Luiz Notonga. Regina, se estiver me assistindo, manda aqui no WhatsApp para ver se vocês estão ou não. É, se o problema é com a conexão com a Suzane ou com...
Eu acho que agora melhorou. Eu escuto a voz da Su de vez em quando, parece ondas, né? Então, não sei se vocês estão tendo o mesmo problema. Aqui, para mim, está como se eu estivesse reconectando, mas ela também aparece como se ela estivesse reconectando. Eu posso tentar sair e entrar novamente. Tá certo, dá uma saída aí. Pode ser que seja isso, né? Vou sair. Tá. Bom, eu não sei se isso agora, se o problema era com a Su. Mandem aqui uma mensagenzinha só para eu saber que eu estou falando com vocês. Veja aí, se você, alguém pode mandar um oi dizendo que vocês estão recebendo bem. Então, nós tínhamos aí a Suzane que ia entrar, ia falar um pouquinho sobre o trabalho dela com totens. Não sei se tem mais alguém aqui que gostaria de... A Liz, que está aqui conosco, né? Ela desenvolveu agora. E eu não sei se ela gostaria de entrar e falar como foi o processo para ela, né? Foi uma das primeiras turmas, você, Liz. A Regina, que já está me acompanhando há alguns anos, né? Acompanhando esse processo, gostou tanto que foi ficando e foi ajudando, né? Já está no nível assim mais de ajudar outras pessoas, né? Acompanhar o processo com outras pessoas. Eu acho bastante interessante. Obrigada, Anete, não é isso? Obrigada. Ok. Então podia ser uma interferência também na entrada da Su. Bom, de qualquer forma, obrigada, Su, de ter tentado entrar aí e tentado também falar um pouco sobre o processo. Eu me lembro que quando você chegou, você estava precisando muito de um alento, né, no coração. E eu te aconselhei a fazer esse curso, porque não é que a gente vai fazer uma reza para você não sentir mais nenhuma dor. É que a gente dá a chance de vocês mesmos procurarem em si instrumentos onde vocês vão utilizar para que vocês possam se reorganizar. Quando a gente fala de animais de poder, né, não é que a gente vai procurar um animal fora da gente, é um reflexo desse animal dentro. E esse animal dentro é uma característica nossa, né? Às vezes, quando a gente vê, falando sobre esse trabalho que nós vemos, acabamos de fazer, né, de meditação do coração, o animal que apareceu, ou ele pode ser o animal relativo ao seu coração, ou ele pode ser o animal principal. Nós não sabemos ainda. A gente só conhece realmente o que a gente chama de animal de poder ao longo dos anos. Não é uma coisa assim que você possa bater o martelo e dizer, é esse. Ele sempre vai aparecer, ele sempre vai estar com você. Então, assim, é uma coisa de realmente fazendo jornada e descobrindo se ele sempre vai aparecer ou aparece na maioria das vezes, né? Então, esse aliado que apareceu para o coração, ele pode ser específico do coração ou o grandão, aquele que é o principal, né? Que a gente chama de animal de poder. Não importa se é um ou outro, é um aliado. Ou seja, a gente pode pedir para ele, quando nosso coração estiver fechado, né? Ou então ele estiver machucado, pede para ele vir alentar seu coração. Pede para ele ficar do seu lado. Faça essa experiência agora. Fechem os olhos e peçam para esse animal estar ali do seu lado. Esse animal é um animal que você está visualizando, está ali sentindo, né? Pode ser um felino, você nem pode, talvez, identificar ainda se é um gato ou é uma onça, mas é um felino, está ali do seu lado, e você pede aquele alento, né? Aquela ajuda, para que
você possa se sentir melhor dentro do seu coração, né? Uma outra coisa interessante que eu posso falar para vocês, o animal que veio, ele veio todo manhoso, querendo se achegar, ou ele veio raivoso? Se ele veio raivoso, significa que você não está usando essa característica que representa esse animal. Pode ser que você tenha sido um urso, ele apareceu de pé, ele está com raiva. Ou seja, ele está dizendo para você que não está muito contente com o que está acontecendo com você, né? Pode ser que ele esteja assim realmente de ir lá e bater ou resolver a situação que está deixando seu coração magoado, né? Então, todas essas características e subdivisões desse conhecimento ancestral é tratado durante esse curso, mas eu não posso mentir para vocês que é só um começo, né? Existem histórias, né, em livros, relatos que eu conheço de pessoas que ouviram xamãs muito antigos, né, já bem velhos, dizendo assim, eu comecei ontem, né, tipo assim, eu comecei quando eu tinha 18 anos, então esse ontem, ele quer dizer que faz muito pouco tempo, ele já tinha mais de 90 anos, né, então, para dizer que não é uma coisa assim, que a gente possa fazer um curso de se chamar de xamã, né, o xamã, ele é um processo, né, é um arquétipo, todos nós temos, a gente tem que se desenvolver, é como uma sementinha, né, que a gente vai desenvolvendo e com o tempo nós vamos, é como se a gente estivesse regando. Vamos dizer que você plantou uma semente e você fez jornadas, e enquanto fazia jornadas, você estava regando essa plantinha. Se você não rega mais, ou ela para de crescer, ou o grande espírito vai mandar uma chuva e vai regar para você, né? É bem possível isso acontecer, você não vai ficar parada, né? Mas, normalmente, as jornadas acendem esse fogo, regam essa semente, abrem a semente para ela eclodir em árvore depois, né? Para que ela possa se desenvolver em árvore em algum momento. Fazendo uma alusão, né, a esse processo natural de semente que vai crescendo dentro da gente, né? Então, o xamanismo não é diferente. Acho que toda proposta religiosa, ela tem um desenvolver, né? Eu gosto muito de meditação, vou fazer meditação, faço uma única meditação, não posso me chamar de meditadora, né? Então, essa é a ideia. O xamanismo é um crescente, é um fazer, como tudo na vida, né? A gente tem que ir fazendo, entrando em contato com isso e desenvolvendo isso dentro da gente. Foi a forma mais, para mim, mais justa de, entre aspas, obrigar as pessoas a entrar em contato consigo mesmo através das jornadas, criando esse subterfúgio, né, de você ir procurando com seus pés, o que significam seus pés, o que significa o seu primeiro chakra, afinal, quando você trabalha o primeiro chakra, o que você está trabalhando? Eu digo que eu sigo uma proposta pedagógica que é da sua própria crença, né? Qual é a sua crença em relação aos chakras? Eu não sigo uma linha indiana, uma escola XY, você pergunta a você mesmo qual é a sua crença. E isso a gente faz com o som do maracá, para que a pessoa vá procurando o que significa cada chakra para você. E aí, quando você sabe o que significa cada chakra, você permite que tem mais entendimento, né? Você permite a si mesmo de ter um entendimento sobre para que está vindo aquele animal. Você fez agora a meditação do coração. Para que você está... o que você está procurando? Por que veio esse animal para aquele momento? Porque você sabe o que significa o seu coração. É isso que você está querendo trabalhar, não é isso? Então, é como se você estivesse fazendo uma tabelinha. Olha, esse meu animal veio para eu poder encontrar a paz no coração, como é o que nós fizemos hoje, uma meditação para ajudar você a ficar mais harmonizado, certo? Então, a gente sempre tem que saber por quê, né? Por que a gente está fazendo aquilo, o que a gente está procurando com aquilo, e quem veio vai, então, fazer o casamento com isso que eu estou procurando, para que fique mais fácil o entendimento, né?
seria muito interessante refletir aí sobre uma coisa que aconteceu com alguém. Ela falou aqui nos comentários: eu adormeci. Imaginem na alteração de consciência, quando a gente está fazendo, né, ou falada, ou com som de tambor, vocês estão em cima do muro. Se vocês adormeceram, vocês caíram no sono, né? Então você caiu para o lado esquerdo ou direito, você caiu do muro. Se você ficou pensando, poxa vida, mas essa conexão está muito ruim, ai meu Deus do céu, não entendi nada que essa mulher falou. A internet, se você estava assim, você caiu para o lado direito, ou seja, você não ficou em cima do muro. Você não ficou no que a gente chama de seta, né? Que é essa alteração de consciência mesmo leve, a gente foi o máximo possível perto do sono, mas e não mais tão perto da racionalidade. Então, nós ficamos numa linha que é tênue, ela é um equilíbrio. E como tudo, né, se alguém quiser aqui fazer um treino de andar em cima de uma corda bamba, sabe que não vai conseguir da primeira, né? Então, algumas vezes as pessoas adormecem. Significa que você foi para esse local onde eu precisava que você fosse, mas você foi mais profundamente. Por isso, adormeceu. E quem não conseguiu entrar na jornada significa que não conseguiu sair do mental, do racional, né? Então, são coisas como qualquer método é aprendido e a gente tem que perseguir, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E uma coisa que é muito interessante, que eu percebi, e por isso a proposta do curso é em grupo, né? Que uma pessoa, né, na solução daquela pessoa, né, aquela pessoa fez tal jornada e ela conseguiu uma solução para aquele problema, a outra pessoa que está na turma diz: podia ter feito isso, eu estava dentro da caverna, não sabia como sair, não tinha porta, não tinha nada. E a outra pessoa diz: eu estava dentro de um quarto e consegui sair pelo teto. Pode, porque nesse mundo do meio você pode tudo. Você pode voar, você pode sentir, respirar dentro d'água, como eu falei, né? Então, pode voar, então pode tudo. Então, um aluno vai ajudando o outro. Essa é a ideia do coletivo também, para que a gente não fique procurando tudo sozinho, né? Então, a proposta de ser um curso com várias pessoas é justamente por isso, que várias pessoas podem te ajudar a encontrar saídas para as suas jornadas. Não se limita também às jornadas desse trabalho, né? A gente tem também, como esse que nós fizemos hoje, Meditação do Coração, alguns métodos que nos ajudam a entrar em contato com o determinado chakra, né? E a gente utiliza também arte, né? Como, por exemplo, argila, em alguns momentos eu uso para trabalhar o primeiro chakra, aquarela para a gente trabalhar com água, para ajudar a entrar em contato com esse elemento da água, cera derretida para a gente fazer um trabalho de arte também, para que a gente possa entrar com o elemento fogo, né? E depois a gente também tem alguns objetos que a gente constrói. E, por exemplo, no coração a gente constrói um objeto chamado Bolsa da Medicina, onde a gente vai carregar ali as coisinhas boas que a gente quer carregar, que nos dão poder, né? Que acalentam o nosso coração. Algumas pessoas optam de fazer uma poesia, enrolar no papelzinho, colocar ali, ou então um presente que você ganhou, uma pedrinha, uma semente, tabaco, alguma coisa que sempre vai fazer com que o seu coração fique ali aquecidinho, né? Para que você se sinta pertencente a algo. E aí outros métodos também, eu jogo muito com quem eu trabalho, né? Jogo no sentido, eu vejo muito o que a turma está precisando e como eu conheço vários métodos xamânicos, eu vou utilizando para ajudar a pessoa a entrar em contato com isso. Eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, é a terceira, né? Foram 3 encontros agora durante o mês de janeiro, e nós começamos o curso em março, né? Não sei ainda se eu vou ter tempo e energia para fazer no mês de fevereiro, ainda mais que tem uma semana aí de carnaval no final de fevereiro, né? Então, assim, fica um pouco mais conturbado. E sigam as nossas redes sociais. Tem essa aqui que vocês estão vendo da Camis, tem na Wakami, que vou escrever aqui. Na Wakami também vocês podem procurar. Xamanismo na Wakami.
Perdão. Escrevi errado, xamanismo. Vocês podem entrar em contato, sempre vai estar uma chamada lá. E toda vez que virem aí algum trabalho online, então assistam outras gravações que já deixamos aí, ou entrem no nosso canal também, Xamanismo na Wakami, e Atores Bárbaro no YouTube. Eu agradeço a presença de vocês, sair daqui com uma coceira na garganta. Tomara que seja só coceira na garganta. O bom do online é que a gente não passa vírus, né? Bom, passa alguns, mas não aqueles que a gente não quer. Agradeço a todos e parabéns por terem se dado esse tempinho no dia, na semana, no mês, para se conectar consigo mesmo. Um beijo bem grande de todos. Tchau.